Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas. Nós estamos no nosso 6º dia da jornada com o Salmo. São 30 dias de reflexão em busca de sabedoria e paz. E nesses 30 dias nós estamos focando o nosso olhar no livro dos Salmos. E a cada dia Deus tem falado com a gente, Deus tem mostrado, tem revelado algo para que possamos alcançar sabedoria e paz na nossa vida. Hoje eu quero falar de um tema muito precioso: esperança. Esperança. E para falar de esperança, eu selecionei aqui o Salmo 27. O Salmo 27 ele contém vários versículos, por isso que eu vou ler apenas alguns deles para servir como referência para a nossa conversa aqui, para a nossa reflexão. Depois eu recomendo que você leia em casa, leia com calma todo o Salmo 27, tá bom? Então o Salmo 27, alguns versículos dizem assim, versículos 4 e 5, por exemplo. Uma coisa pedi ao Senhor, e é o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Bom, diante de tantas coisas que foram ditas aqui através desse texto, eu separei algumas orientações para dar, alguns conselhos para compartilhar, para que o seu coração se encha de esperança hoje. E o primeiro conselho que eu deixei aqui anotado está baseado nos versículos 4 e 5, que foram os primeiros que eu li. E o primeiro conselho é esse daqui, olha. Esperança é um lugar chamado casa de Deus. Esperança é um lugar, ele não é só um conceito. Biblicamente falando, considerando a sabedoria dos Salmos, esperança não é apenas um conceito, ele é um lugar. Esperança é um lugar e esse lugar tem nome: casa de Deus. Casa de Deus aqui não quer dizer especificamente igreja, local, igreja, que a gente vai e se reúne para louvar e aprender, né? Louvar a Deus e aprender sobre a Bíblia. Casa de Deus aqui é morada de Deus, aonde Deus habita. Aonde Deus habita. Deus pode estar habitando você. Você pode ser uma casa de Deus. E se você se transforma em uma casa de Deus, você pode experimentar esperança. E o que eu encontro nessa casa de Deus, que é cheia de esperança? O próprio texto nos diz. Nós encontramos nessa casa bondade, nós encontramos nessa casa orientação do Senhor e também proteção no dia difícil. Como é bom estar num lugar onde a bondade reina, onde tudo que acontece tem um toque de bondade. Se está havendo uma conversa, tem bondade. Se tem uma conversa onde um está dando bronca no outro, mas broncas necessárias, são broncas com bondade. Nós não saímos de uma conversa assim difícil com culpa no coração. Nós saímos dessa conversa com esperança. Esperança que ajustes sejam feitos para que a gente tenha uma vida melhor. Bondade. Quando eu estou num ambiente cheio de bondade, tudo que eu faço produz o quê? Crescimento. Produz vida, mesmo que seja em momentos difíceis. O texto também diz que nós encontramos orientação do Senhor. Nesta casa cheia de esperança, nós encontramos um guia. É Deus apontando um caminho que nós devemos trilhar para ter uma vida mais digna, uma vida mais feliz.
Nessa casa de Deus nós encontramos essa esperança que aponta um caminho de paz, um caminho de sabedoria e paz. E nessa casa nós encontramos também proteção no dia difícil. Proteção no dia difícil. No dia difícil, Deus nos coloca em um local seguro. E se você precisa de esperança, com certeza você precisa de um espaço, de um ambiente seguro, de um lugar seguro. Então, quando nós estamos na presença de Deus, nesse lugar chamado casa de Deus, nós podemos encher o nosso coração de esperança. Por quê? Porque apesar da tempestade que está caindo sobre nós, apesar da dificuldade que nós estamos enfrentando, nós estamos abrigados, nós estamos protegidos, esperando o vendaval passar, esperando a tempestade passar. Só Deus pode proporcionar para nós esse espaço seguro. Por isso que Deus é a fonte perfeita de esperança, Mas o texto segue, eu li aqui 4 versículos para você. E o texto segue nos dando mais orientações. E eu quero sublinhar para você um outro aspecto da esperança. A esperança em Deus nos faz vencer a pior das rejeições. Sublinha isso no seu coração. A esperança em Deus nos faz vencer a pior das rejeições. E qual que é a pior das rejeições? É a rejeição do pai e da mãe. O versículo 10 diz assim: ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Se tem uma das coisas que eu vejo, não só no gabinete pastoral, mas também na clínica, atendendo pessoas como terapeuta, é o grande trauma que muitas pessoas carregam por causa do abandono que sofreram na infância. É impossível a gente mensurar aqui com exatidão o tamanho do estrago que esse tipo de rejeição pode causar numa pessoa. E esse trauma, ele ecoa na vida da pessoa por muitos anos. Tem pessoas que conseguem vencer isso e lidar com isso com um pouco mais de facilidade, outras nem tanto, mas fato é que todas as pessoas que sofreram um trauma na infância, em especial por serem rejeitados pelo papai e pela mamãe, são pessoas que sofrem. E por que isso acontece? Bom, porque a figura do pai e a figura da mãe é uma figura de confiança para uma criança. A criança, quando nasce, totalmente indefesa, totalmente vulnerável, totalmente dependente, ela vai criando um vínculo exatamente com essa pessoa da mãe, com essa pessoa do pai, e ela confia, assim, cegamente, nessas duas figuras que estão ali presentes o tempo todo. Então, quando há um abandono do papai e da mamãe, gera um trauma muito grande no coração da pessoa. E aí vem a sabedoria dos Salmos e vai dizer algo extraordinário para nós. Mesmo que esse trauma aconteça na sua vida, ainda existe esperança. Ainda existe esperança. Mesmo que haja rejeição das pessoas talvez mais importantes da sua formação humana, principalmente na infância e adolescência, mesmo que haja essa rejeição, ainda há esperança. Por quê? Porque tem alguém que nunca nos abandona. Deus. Deus. E não é extraordinário a gente encontrar uma referência dessa em um texto milenar que foi escrito há quase 2.000 anos atrás, ou melhor dizendo, há quase 4.000 anos. 2.000 anos é Cristo, né? Há quase 4.000 anos atrás. Não é impressionante isso? Como a dor e o sofrimento humano é desde sempre, mas também o cuidado de Deus e a presença de Deus, fazendo com que esse ser humano consiga lidar com a sua dor e com a sua angústia, aconteça, seja uma realidade, também é um fato. Se é fato que a gente sofre na vida, que a gente chora, que a gente lida com traumas e até mesmo rejeições, fato também é que Deus, ao longo da história da humanidade, esteve presente, está presente, estará presente
sempre cuidando de nós e sempre apresentando para nós alternativas para que o nosso coração se encha de esperança, para que a gente não fique paralisado no tempo, para que a gente avance. Então, aqui tem uma verdade extraordinária para nós. A esperança em Deus nos ajuda a enfrentar a pior das rejeições. Não se esqueça disso. E um terceiro conselho, uma terceira orientação que a sabedoria dos Salmos quer trazer para você hoje, é que esperar no Senhor é alinhar o ritmo da alma ao tempo de Deus. Eu coloquei ritmo aqui de propósito, porque nós estamos falando de um texto poético, musical, Salmos. Esperar em Deus significa alinhar o ritmo do coração ao tempo de Deus. Da onde que eu tirei isso? Do versículo 14 que eu li, que diz assim: espera no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Olha só que chamada impressionante, o último versículo do Salmo 27, que chamada impressionante. Espere no Senhor, coragem, seja forte, espere no Senhor. Essa espera aqui, a palavra espera aqui no hebraico é a palavra kavá. A palavra kavá significa a espera de algo que de fato vai acontecer. Olha isso. É, por exemplo, a espera pela noite. Agora aqui, enquanto nós estamos nessa live ao vivo, é meio-dia. Meio-dia. E nós sabemos que a noite vai chegar. Tanto é que nós fazemos planos. Possivelmente você tem uma agenda. Talvez você vá para a faculdade, talvez você tenha um compromisso com a família, talvez você vai para casa, talvez você já agendou alguma coisa para ficar de boa depois de um dia de trabalho. Você faz agenda porque você sabe que a noite vai chegar. E depois que a noite chega, você sabe que o outro dia também vai chegar. Então, a palavra espera aqui tem a ver com essa ideia do tipo, algo está se aproximando. Eu estou esperando algo que de fato está chegando perto de mim, que é inevitável. E o que o texto diz? Espera no Senhor. Espera no Senhor, porque é fato, é inevitável. Deus está se aproximando. Deus está chegando. Olha, diante dessa verdade, não tem como a gente viver sem esperança no mundo. Não tem como. Porque por mais que o dia seja difícil, a noite chega. Por mais que a noite seja difícil, o dia chega, amanhece. Eu me lembro uma vez que eu estava ainda na faculdade, eu passei um tempo numa república estudando na faculdade, morando numa república estudantil. E na república, a gente tinha que se ajudar, né? Porque não tem papai, não tem mamãe, não tem titio, titia. Então são ali os alunos que se ajudam. Tá todo mundo morando junto, né? E o meu parceiro de quarto, ele teve um problema de saúde. Nós tivemos que ir para o hospital. Já era aí, sei lá, acho que meia-noite, meia-noite e meia. E fomos para o hospital. Eu passei a noite com ele no hospital. Enquanto ele estava sendo atendido, medicado, ele precisava de um acompanhante. E é impressionante, não tinha lugar para deitar, por ser acompanhante, mesmo sendo acompanhante, eu não tinha um lugar para deitar. Então eu fiquei meio que sentado, cochilava, acordava. Um negócio assim complicado. Eu sei que muitos aqui já devem ter passado por situações assim. E eu lembro como se fosse hoje, que a enfermeira de plantão chegava e dizia assim: tá difícil aí, né? Tá meio incômodo aí pra você, né? Mas fica tranquilo que já tá amanhecendo. Ela falava isso. De tempos em tempos, quando a enfermeira vinha para ver se estava tudo certo, ela falava: já tá amanhecendo. Por que ela queria dizer com isso? É que, avançando o horário, a equipe médica chegaria para dar um diagnóstico mais preciso e teria mais suporte ali no hospital. Enfim, já está amanhecendo. Inevitável, iria amanhecer. É inevitável, vai anoitecer. É essa a espera que o salmista está nos ensinando hoje. Espera no Senhor, seja forte, coragem, está amanhecendo.
está amanhecendo. Tem esperança, está amanhecendo. A noite está sombria, está amanhecendo. O dia está difícil, está anoitecendo. A noite do sono, do descanso está chegando. A hora do sono e do descanso está chegando. É inevitável, está chegando. Espera por algo que de fato está chegando. E o texto diz, espera no Senhor, que é a certeza que nós podemos ter hoje, que no meio da maior dificuldade, nós podemos encher o nosso coração de esperança, porque Deus está chegando. Deus está próximo. Deus está próximo. Quero orar por você e abençoar a sua vida para encher o seu coração de esperança e que essa palavra encontre espaço aí no seu coração. Vamos falar com Ele? Pai Santo, Pai querido, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa palavra maravilhosa que tanto nos ensinou hoje sobre esperança. Pai Santo, que o Senhor nos ajude a permanecer nesta casa onde o Senhor reina, onde o Senhor habita e que nos mostra bondade, orientação e nos dá proteção. Em nome de Jesus, Pai Santo, pedimos a Tua ajuda para que as adversidades da vida não venham nos distrair e, distraindo, fazer com que nós esqueçamos que o Senhor está perto, que o Senhor está chegando para nos orientar, para nos socorrer, para nos sustentar. Encha o nosso coração de esperança, de uma esperança verdadeira, de uma espera real, de algo que é inevitável que vai chegar. Pai Santo, sabemos que uma hora ou outra as dificuldades da vida chegam e chegam batendo forte. Mas nós hoje queremos ter a certeza que, independente das dificuldades, nós queremos receber o Senhor, nós queremos ter o Senhor por perto, e é por isso, Pai, que nós pedimos, enche o nosso coração de esperança, esperança para suportar o dia difícil, para encarar traumas do passado, talvez de rejeições que tivemos dos nossos pais. Só nos ajude, Pai, a não desistir e a não paralisar nesse mundo. Queremos seguir com coragem, com força e com fé, como disse o salmista aqui hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu dia. E amanhã, ao meio-dia, nós temos um encontro marcado aqui na nossa jornada dos 30 dias com Salmos. Até mais.